Este ponto marca o fim de uma das mais curiosas ruas do Funchal. Não tem o nome de uma pessoa, mas presta tributo a um território que há muitos séculos mantém relações com a Madeira e antes mesmo de se tornar um país, os Estados Unidos da América. Além de ser o fim da avenida, este ponto é também uma porta de entrada no bairro da Nazaré, o maior da Madeira e, na prática, uma espécie de cidade dentro da cidade. Por estas ruas e avenidas circulam milhares de pessoas todos os dias e, em especial, esta rua é uma das principais de todo o aglomerado urbano. Não há muito tempo, na década de 1970, estes terrenos eram um imenso campo de bananeiras. A localização era propícia à produção de banana e, nessa altura, a cidade ainda não tinha crescido até aqui. Os bananais faziam parte de várias quintas que ocupavam praticamente toda esta área. Por essa altura, em 1971, as autoridades decidiram que os terrenos do sítio da Nazaré eram também propícios à construção de uma urbanização com características sociais. O projeto, embora dessa data, só veria a luz do dia a partir da década de 1980. Nos dias de hoje, a paisagem é bem diferente e das bananeiras por aqui já quase só restam vestígios. Um dos moradores da Avenida Estados Unidos da América, mesmo antes do bairro da Nazaré, é Henrique Costa Neves. Sr. Engenheiro, viu tudo isto nascer? Vi, resido aqui há 34 anos. Isto eram vastas áreas de bananais e de vinhedos, portanto, o projeto para este bairro foi um projeto que surge já na governação do Estado Novo em 1971, mas as obras avançaram em 1980, 1981. E avançaram longe daqui, portanto, ainda não foi o tempo da Avenida Estados Unidos? Não, a avenida surge cerca de 5 anos após o início do bairro, que se iniciou a nascente, onde é hoje a Rua do Brasil, a sul. E foi avançando gradualmente por várias fases. Eu recordo que este bairro teve 7 fases de construção. Eu residia numa casa que foi expropriada e foi demolida para a construção do conjunto que vemos hoje cá. Da casa restaram apenas as árvores grandes e é interessante que fiz uma réplica quase, se bem que há uma escala mais reduzida, da anterior casa e aproveitei os materiais quase todos da antiga casa que tinha cerca de 200 anos. E aqui viu abrir a Avenida Estados Unidos da América e depois este bairro tornou-se o maior bairro da Madeira, não é só social, o maior bairro da Madeira deverá ser este, não é? Sim, eu penso que este bairro residem cá mais pessoas do que a população do Porto Santo. Sr. Engenheiro, esta mata da Nazaré, que é extremamente agradável, foi um espaço, digamos que conquistado a um terreno que era mais ou menos baldio. E esta mata surge, e é interessante que esta mata surge num local de aterro de terra. Portanto, havia aqui uma zona de inculto, com uma depressão, e toda esta área que vemos que hoje está ao nível da rua, foi toda atulhada, toda cheia com terras. No início a mata tinha mesmo a concepção de mata porque as árvores estavam muito juntas, mas é evidente que à medida que as árvores se desenvolvem, há que lhes dar espaço e há que entrar aqui um pouco de sol, de modo que fomos desbastando sucessivamente o conjunto arbóreo foi implantado aqui de início para hoje se poder usufruir de uma mata mais aberta, não tão densa como a inicial, mas em que há relevados, em que há sol. A Mata da Nazaré é um pulmão verde nesta área da cidade. Mas jardins é coisa que não falta à Rua dos Estados Unidos da América, que continua com prédios dos dois lados e vários serviços e espaços comerciais. Quando foi aberta, designava-se por Rua A, mas a Câmara do Funchal decidiu atribuir-lhe o nome dos Estados Unidos da América, à semelhança do que acontece com outras ruas do bairro, que também têm nomes de países aos quais a Madeira está ligada pelos laços da história e da imigração.
No caso dos Estados Unidos, além da imigração, há uma relação comercial iniciada há mais de 2 séculos e que tem vindo a ser investigada por Duarte Mendonça. Essa relação tem por base o vinho Madeira, que já era vendido naquele território no século XVIII, data das primeiras referências encontradas pelo investigador. 1730 e tal, é a primeira vez que encontro uma referência de vinho Madeira nos Estados Unidos. Portanto, era o vinho que era consumido pela classe, pelos nobres, digamos assim, pela nobreza que lá vivia na altura, que eram, digamos assim, os ingleses, que eram os colonos nas 3 primeiras colónias, e fruto desse gosto pelo vinho Madeira, vem daí, é com naturalidade que este vinho é utilizado para celebrar a Declaração da Independência a 4 de julho de 1776. Portanto, mas muito para além disso, quer nos jornais e revistas e em livros de viagem, sobretudo, existem inúmeras referências ao vinho Madeira publicadas em fontes primárias americanas. A história de que o vinho Madeira foi utilizado para brindar a Declaração de Independência dos Estados Unidos no momento em que os pais fundadores da nação americana assinaram a Constituição do país é uma das mais conhecidas mundialmente. Mas até que ponto é esta história real? Tudo leva a crer que sim, porque os pais fundadores da nação americana, todos eles, ou grande parte deles, vinham o vinho vinho Madeira, quer o George Washington, quer o John Adams, quer o Thomas Jefferson e muitos outros. Não consegui encontrar nenhum documento que referisse exatamente isso, porque a documentação da época é muito escassa, mas há uma coisa curiosa que foi decretada a independência em Filadélfia, 4 de julho de 1766, mas essa declaração de independência repercutiu-se por várias cidades, por vários estados. E nessas outras cidades e estados foi realmente brindado pelo vinho Madeira. Portanto, isso leva-nos a crer que foi brindado pelo vinho Madeira. Porquê? Porque o vinho Madeira, na época, era considerado como o rei dos vinhos. Era o melhor vinho que se poderia beber nos Estados Unidos. Em troca do vinho exportado, a Madeira recebia dos Estados Unidos milho, trigo e madeiras, em especial carvalho americano, moldado com formato côncavo, das aduelas que serviam para a construção das pipas para armazenar o vinho Madeira. Na história destas relações comerciais, sobressai a figura de John Howard March, durante quase 50 anos cônsul da América na Madeira e uma personalidade que se envolveu de corpo e alma na vida da ilha. O principal espaço temporal do consumo do vinho Madeira foi, sobretudo, desde os alvores da nação americana até meados do século XIX, quando se dá a doença da vinha aqui na Madeira no século XIX, em 1852, em que o Ovídio destrói praticamente todas as vinhas. Até lá, os Estados Unidos eram um dos principais mercados importadores. E também, fruto dessa doença das vinhas, aconteceu um dos episódios mais interessantes relacionados com a Madeira e os Estados Unidos, que é o seguinte: o governador civil de então, o José Silvestre Ribeiro, mandou uma carta a todos os cônsules estrangeiros na ilha, pedindo-lhes que escrevessem para os seus contactos no estrangeiro para pedir apoios para os madeirenses que queriam estar na penúria e, no fundo, na miséria, e dizendo que vinha aí um surto de fome. Então, o cônsul americano, o Sr. John Howard March, que foi cônsul aqui na Madeira durante cerca de 50 anos e era comerciante de vinho também, escreveu uma carta a todos os seus contactos comerciais nos Estados Unidos, e dessa carta resultou que de 3 principais cidades, Boston, Nova York e Filadélfia, viessem 3 barcos carregados de víveres para acudir os madeirenses que estavam a passar dificuldades em virtude da doença da vinha. Uma das heranças deste episódio ainda perdura em algumas encostas da Madeira. As uvas americanas, que fazem o vinho americano, tão popular nos nossos arraiais, têm um nome que não foi escolhido ao acaso. E tem, uma vez mais, tudo a ver com o cônsul John Howard March. Quando houve a crise da vinha, em que praticamente todos os vinhedos foram destruídos aqui na ilha, o cônsul americano, o John Howard March, às suas próprias expensas, mandou vir gravetos de vinha dos Estados Unidos, das margens do rio Ohio, para serem enxertadas na Madeira, para tentar recuperar a vinha da Madeira através destes enxertos que vieram destes raminhos, assim, destas vides que vieram dos Estados Unidos. A ideia foi interessante, mas não resultou, porque o vinho Madeira eram castas nobres, que não se adaptou muito bem com estas novas vinhas que vieram dos Estados Unidos. Mas o nome ficou.
do tipo de vinha Isabela, que era um vinho que se produzia lá, depois foi largamente difundido aqui na Madeira pelos agricultores, através do John Howard March, e por causa disso ficou conhecido como vinho americano. E hoje em dia é conhecido como vinho americano e tudo deve-se à ação deste homem. A relação com os Estados Unidos era sobretudo económica e funcionou sempre, independentemente da situação política portuguesa. Apesar disso, no contexto das relações diplomáticas no exterior, os americanos olharam primeiro para a Madeira. A primeira representação consular americana em território português começou na Madeira, muito antes de ser criado, e logo seguida no Faial, nos Açores. Muito antes de ser criada a Embaixada Americana em Lisboa, já na Madeira havia uma representação consular americana, que data de poucos anos após a declaração da independência. Portanto, isso é um facto curioso. E antes de termos cá o primeiro cônsul, o Sr. Pintard, já esse homem foi enviado para cá pelo Congresso americano como representante de negócios, digamos assim, agente de negócios dos Estados Unidos para quê? Para dar tal apoio ao comércio do vinho Madeira, que era muito intenso na época. No longo período em que foi cônsul, John Howard March ajudou a ilha em todas as ocasiões que pôde. Facto que em muito contribuiu para criar, no século XIX, um sentimento pró-americano, de tal ordem forte que havia quem defendesse que a Madeira devia ser anexada aos Estados Unidos, porque de Portugal pouco mais vinha do que impostos. Os americanos, por outro lado, estavam mais presentes e até estão entre os primeiros turistas que a Madeira recebeu. Nos alvores do turismo madeirense, toda a gente fala que os ingleses vinham para cá para tentar recuperar da doença da tísica. Mas esquecem-se de dizer que de Nova Iorque também vinha muita gente para a Madeira para tentar com o mesmo intuito. E fruto disso veio cá o primeiro presidente americano a visitar a Madeira, foi o Franklin Pierce, cuja mulher estava doente com essa doença. Ele veio cá, passou cá uma temporada na ilha. E houve também o filho de um outro presidente americano que também esteve cá para tentar também se curar dessa doença. Portanto, as ligações entre a Madeira e os Estados Unidos, e sobretudo entre Nova Iorque, eram muito fortes, devido sobretudo ao tal comércio que havia bilateral, o vinho que ia daqui para lá e os cereais e madeiras e outros produtos que vinham de lá para cá. Portanto, eram relações muito fortes que duraram sobretudo até ao princípio da Guerra Civil. Quando há a Guerra Civil Americana, depois os barcos americanos que vinham por do Funchal eram em menor quantidade, e depois a pouco e pouco essas relações foram-se diminuindo. Após a morte de John Howard March, o herdeiro, um sobrinho, acabaria por perder a casa de vinhos em especulações bolsistas. As instalações no antigo convento de São Francisco viriam a tornar-se a Madeira Wine Company. A intensidade das relações comerciais levou a que muito se tivesse escrito na América sobre a Madeira. Duarte Mendonça considera que a leitura destes escritos revela uma visão diferente da ilha e dos madeirenses. O que eu acho fascinante é o seguinte, geralmente os historiadores madeirenses, e sem demérito para eles, quando falam dos forasteiros que passaram pela Madeira no século XIX, falam sempre dos ingleses, mas depois esquecem-se dos americanos. E os americanos escreveram tanto ou mais do que os ingleses. E então, no olhar dos ingleses sobre os madeirenses, existe um certo preconceito, uma certa, entre aspas, recriminação pelos hábitos, pelos costumes. Enquanto que o olhar americano é um olhar mais neutro, é um olhar quase de um antropólogo, que descreve minuciosamente aquilo que observa, aquilo que vê, aquilo que constata. E nesse vastíssimo corpus de textos, que se estende desde livros de viagem, desde artigos de jornal, artigos de revistas, encontramos uma outra Madeira que já não existe, uma Madeira fascinante. No fim, é uma outra maneira de nos conhecermos a nós próprios, os nossos antepassados, as nossas vivências dos nossos pais e avós, e tetravós, neste caso, porque são textos, muitos deles desconhecidos para os atuais investigadores madeirenses, e que são coisas fabulosas de ler e de conhecer. Mas, se os americanos demonstravam curiosidade pela Madeira, o que diziam sobre este vinho, oriundo do outro lado do mar? O vinho era muito apreciado porque era um vinho fortificado com álcool. E se não fosse fortificado não conseguiria fazer a travessia do Atlântico, porque iria estragar-se. É uma das razões entre as quais, entre aspas, o vinho teve que ser fortificado. Era um vinho tão bom porque quanto mais velho fosse, melhor era.
E então os americanos sabiam que as viagens, uma grande viagem transatlântica, fazia melhorar o vinho Madeira, e havia grandes magnatas americanos, de Nova Iorque, por exemplo, que sabiam desse segredo. Então, após o vinho ter chegado lá à casa deles, eles mandavam-nos em futuras viagens transatlânticas, até à Índia ou até às Caraíbas, para que o vinho passasse pelo mar, pelo balanço do mar, mais uma vez, e no calor dos trópicos, para que o vinho ficasse ainda mais apurado e ainda melhor, em melhor qualidade. Mesmo com uma redução das relações comerciais, a partir da década de 1860, o vinho Madeira continuou a ser exportado e a ter nos Estados Unidos um dos seus principais mercados. O interesse de Duarte Mendonça pelos Estados Unidos começou com uma tese de mestrado sobre a relação entre a Madeira e aquele país, baseada na comunidade madeirense em New Bedford, Massachusetts. Mas à medida que foi encontrando relatos de americanos que passaram pela Madeira no século XIX, quis aprofundar a pesquisa e o resultado foi um livro que tem o vinho como pano de fundo. A partir deste ponto, o aspecto da Rua Estados Unidos da América passa a ser diferente, passa a ser mais arborizado. É uma rua interceptada pela Avenida Colégio Militar, ao fundo da qual está o Regimento de Guarnição número 3. A partir daqui, se continuarmos a descer, vamos deixar para trás o bairro da Nazaré. Para trás ficam os prédios, substituídos por uma grande área verde. Mais abaixo, uma curva longa deixa ver, a cada metro do caminho, uma das melhores vistas do Funchal. Este é um ponto de paragem obrigatória, procurado diariamente por visitantes. É uma perspectiva baixa sobre a cidade e um lugar conhecido como Miradouro da Nazaré. Na verdade, não se trata de um verdadeiro miradouro, mas sim da berma da rua, em torno da qual se desenvolveu uma área residencial com características bem diferentes do bairro da Nazaré. Mas o mais importante aqui é a vista, que inspira todos os dias fotógrafos de ocasião, à procura da melhor imagem das férias. E, de facto, a paisagem fala por si. A nossa viagem termina aqui, junto a caminhos antigos que se perdem nos séculos da história. E, paradoxalmente, é aqui que a Rua Estados Unidos da América começa.